Olá pessoal, eu sou o Pastor Ruben, esse é o canal Árvores de Vida e hoje eu quero deixar uma mensagem especial para vocês. Quero compartilhar alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração, que eu quero denominar de tempo de descanso. O porquê que eu tenho escolhido essa palavra hoje, segundo a orientação de Deus, para compartilhar com vocês? Porque é um tempo de tribulação, é um tempo de dificuldade, é um tempo de incertezas, é um tempo de aflição para muitas pessoas que têm enfrentado medo, pânico, enfrentado desesperança, ansiedade ao extremo. Mas eu quero compartilhar em um versículo, alguns versículos da palavra de Deus, aquilo que Deus fala ao nosso coração e um caminho que Ele nos aponta na palavra para nós encontrarmos descanso para a nossa alma. Eu quero compartilhar com vocês um trecho que está em Mateus, que é bem conhecido. Você pode pegar a tua Bíblia e pode acompanhar em casa. No capítulo 11, a partir do verso 27, diz assim: Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Isso é Jesus falando. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E ele termina no versículo 30 dizendo assim: Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, existem muitas coisas que nós podemos aprender nesse texto. Quando Jesus começa, antes de propor um alívio para nossas vidas, ele começa dizendo que existe um relacionamento entre ele e o Pai, e que o Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai, e que o Filho Jesus, ele revela ao Pai a todo aquele que ele quiser revelar. O primeiro princípio para que nós tenhamos paz na nossa vida é conhecer o Pai. E nós podemos conhecer o Pai através de Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Ele e desenvolvemos um relacionamento de filho para pai e Ele para conosco de pai para filho. O relacionamento de paternidade, ele traz estabilidade, ele traz segurança, ele traz confiança, ele traz certeza para aquele que é dependente do Pai, de que o Pai suprirá todas as coisas, no que diz respeito à proteção, no que diz respeito ao sustento, no que diz respeito à capacitação, à orientação, à ajuda, ao conselho. E Jesus então começa a partir daí, dessa tônica, a fazer um convite. E eu quero fragmentar de forma bem didática com vocês todos os pontos, ou pelo menos a maior parte deles, que é logicamente que essa escritura pode ser explorada de várias formas, mas para que nós tenhamos um entendimento do que esse convite significa. Ele começa dizendo assim: vinde a mim. Esse convite não é para você ficar onde você está. Esse convite não é para você permanecer na zona de conforto ou na zona de sofrimento. Muitos vivem num lugar de utopia, de imaginação, de desejo inatingível. E muitos estão vivendo hoje num lugar de distopia, de sofrimento, de depressão. São pontos opostos. Muitos estão posicionados numa zona de conforto, porque talvez essa pandemia não o tenha afetado tão fortemente como a grande maioria das pessoas. Talvez tenha uma boa reserva financeira, um bom planejamento, e isso é muito bom. Mas esse não deve ser o seu alicerce. Nós não podemos colocar nossa certeza na incerteza das riquezas e daquilo que nós amealhamos. A nossa certeza, a nossa confiança e o nosso porto seguro devem estar em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso fundamento. Então Jesus fala: vinde a mim, saia do lugar onde você está. Quebre a inércia. Saia dessa posição e venha até mim. Por que ele pede para que você venha até Ele? Porque Ele mesmo declarou que Ele é o caminho. Então você precisa de desenvolver, você precisa de progredir nesse caminho, saindo de onde você está e indo até Ele
onde ele está, para que ele possa, então, te fazer refletir sobre aquilo que você está passando. É importante que você entenda também que quando ele fala, você que está cansado e sobrecarregado, existem coisas que nos trazem cansaço. É muito fácil de entender que o peso traz cansaço, a sobrecarga traz cansaço. O Senhor Jesus já nos ensinou que nós temos uma carga para carregar, que é: tome cada um a sua cruz e siga-me. Essa cruz ela tem um peso natural, mas nós precisamos carregar a nossa cruz, não cortá-las aos pedaços, carregá-la inteira, e não carregar a cruz do outro, mas a nossa cruz. Essa não é sobrecarga, essa é a nossa carga. Mas existem aquelas cargas que são colocadas em cima do nosso caminhãozinho, que nós vamos agregando ao longo do caminho, com preocupações desnecessárias, com associações inconvenientes, com uniões, com alianças, com sociedades inadequadas, sem a orientação de Deus, sem a permissão de Deus, sem a orientação do Espírito Santo. E isso ao longo da vida vai trazendo peso, seja na vida profissional, seja na vida espiritual, seja na vida familiar. E nós chegamos num ponto em que as rodas do nosso caminhão elas estão abrindo, elas não rodam mais porque está muito pesado puxar essa carga. Fomos planejados por uma quantidade de peso, né? A proposta de Deus para a gente carregar aquilo que nós daríamos conta, e estamos carregando alguma coisa que nos faz arrastar pelo caminho. E Ele está dizendo: venha até mim, faça um esforço adicional de sair de onde você está, mesmo tendo que vir arrastando esse peso. E eu te faço uma promessa: quando você chegar aqui onde eu estou, eu vou te aliviar. Significa que toda obra de Deus não é uma obra onde Deus faz tudo por você. É uma obra onde nós somos cooperadores de Deus a partir da salvação, porque até mesmo a salvação nós temos que cooperar com Deus, entregando a nossa vida voluntariamente a Cristo. Cabe a Ele nos entregar a justificação, a redenção, aquilo que Ele nos propôs em Cristo, no seu plano, porque já foi cumprido e está consumado. Mas só pode se associar esse plano de forma verdadeira na vida de cada ser humano quando ele cumpre o seu papel de se entregar. Da mesma forma, nessa libertação, você tem que sair do teu lugar. Existe um esforço, existe uma caminhada. Por que é importante passar por isso? Ele continua falando: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Interessante que ele nos convida para ser libertos de uma sobrecarga. E ele está dizendo que nós temos que tomar sobre nós temos que estender a mão e tomar para nós um jugo. Ué, mas o que é jugo? Jugo é aquela peça de madeira, normalmente chamada também de canga, que é colocada sobre o pescoço dos bois quando eles estão atrelados, puxando um arado, puxando uma carroça. O jugo ele permite fazer um alinhamento entre os dois animais, permite que eles possam caminhar na mesma velocidade. Ele traz um peso, sim, porque ele mantém o foco do animal naquele trajeto que ele tem que seguir. Isso faz com que ele tenha direção. Então, o jugo aqui no sentido figurado está dizendo: tome o jugo, o meu jugo, que vai te trazer direção, que vai te trazer alinhamento, que vai permitir que nós caminhemos juntos no mesmo passo, que você caminhe com as pessoas que eu colocar do teu lado ao mesmo passo. O jugo ele traz obediência porque você tem que caminhar naquela direção para executar aquela obra. E mesmo que você esteja junto com alguém, pode ser seu esposo, cônjuge, né, na verdade, pode ser um líder, pode ser um pastor, pode ser um colega de ministério, pode ser alguém no seu trabalho, você aprende a andar junto. E você só pode aprender com o jugo se você for humilde e se você for manso. O jugo vai permitir você ser mais tranquilo, descer do pedestal, aliviar um pouquinho a soberba, a pretensão, o orgulho,
Muitas vezes nós somos muito pretensiosos. Nós achamos que somos os donos da razão. E quando nós tomamos o jugo de Jesus Cristo, a direção dele, a orientação dele por obediência, ele nos coloca às vezes do lado de pessoas com as quais talvez nós falamos, não, prefiro não andar com ele. Mas às vezes são as pessoas que Deus vai fazer com que nós andemos com elas, para que a humildade seja exercitada na nossa vida, para que a mansidão seja exercitada na nossa vida, para que a gente possa andar na frequência de Deus e não na frequência do homem, na frequência do entendimento espiritual e não no entendimento intelectual, na razão, como muitos têm andado por aí, exaltando a ciência, exaltando a sabedoria, exaltando o intelecto. Não tenho nada contra, a gente precisa estudar, precisa de ler, é muito importante, mas cada coisa no seu lugar. A sabedoria de Deus é insuplantável. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele faz com que a sabedoria do mundo seja loucura diante dele. E a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Nós temos que saber que podemos usar certas coisas, mas devemos colocar cada uma no seu lugar. Porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Deus nos chama a essa advertência porque Ele diz, se nós trilharmos esse caminho, seguirmos essa orientação e aceitarmos esse jugo, esse aparente peso que vai ficar sobre os nossos pescoços para nos dar direção, alinhamento, para a gente andar em obediência, Ele está afirmando que nesta atitude nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Por que eu estou frisando tanto a questão do jugo? Porque o jugo não deixa você sair do caminho. Tem muitas pessoas que encontraram sobrecargas porque saíram do caminho para trilhar atalhos. E nesses atalhos, eles trouxeram sobrecargas para as suas vidas. Se a gente é manso e humilde e aceita o jugo, ele vai nos garantir andar no caminho, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, como em várias passagens da Bíblia é citado. Inclusive Isaías 30, 21, que diz, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas você ouvirá uma voz atrás de você que vai dizer, este é o caminho, andai nele. Deus sempre vai favorecer situações para que você permaneça no caminho. E ele diz aqui, porque o meu jugo é suave. Esse jugo de Jesus não é um jugo de peso que vai te deixar curvado, porque o sentido da palavra jugo no dicionário comum vai dizer que tem a ver com peso, com opressão. Você está sendo opresso, escravizado. Mas não é o que Jesus está dizendo aqui. Ele já está afirmando. O meu jugo, ele não é pesado. O meu jugo não tem a proposta de te escravizar, de te oprimir, de te curvar. A proposta do meu jugo é te direcionar, é te alinhar, é te dar direção, é trazer significado para a sua vida, para que você não saia a esmo procurando novas sobrecargas. E ele diz que o seu fardo é leve. Mas existe uma coisa que eu quero também comentar com vocês sobre jugo, que está nesta palavra, em Deuteronômio capítulo 22, verso 10. Em Deuteronômio diz claramente assim, que nós não devemos arar a terra ou fazer o trabalho do arado, eu estou parafraseando o que está dizendo lá, colocando juntos o boi e o jumento. Eu sempre achei interessante essa passagem, porque eu ficava pensando, mas por que o boi e o jumento? Porque para fazer o trabalho de arar a terra, a gente precisava de colocar esse jugo, essa canga, nos dois animais para que eles possam fazer o trabalho juntos. Vocês entendem isso? Mas quando a gente para analisar, fala, peraí, mas um boi e um jumento são alturas diferentes, são portes diferentes. O passo do boi é um que ele tem aquele peito largo, ele vai alargando o seu avanço, e o jumentinho vai andando aquele trotinho curto, pequeno, naquele descompasso em relação ao passo do boi. Significa, queridos, que muitas vezes nós nos associamos com parceiros, nós fazemos sociedades, nós fazemos vínculos, nós buscamos relacionamentos emocionais sendo cristão com pessoas que não são cristãs, pessoas que não professam a mesma fé, que estão vivendo no pecado, que estão vivendo numa sociedade
onde a corrupção é aceita, negócios onde eu não pago impostos. Eu quero fazer sociedades. E na hora de caminhar, o jugo fica desigual. Não dá para um boi andar junto com um jumento preso pelo mesmo jugo. Você entende isso? Muitas vezes você está sobrecarregado porque você está fazendo o papel do boi. Você está colocando muita força no trabalho. Só que você está andando atrelado a um jumentinho. E você não seguiu o conselho da palavra. Eu peço que essa palavra alcance o teu coração. Eu peço que ela traga libertação e entendimento. Eu peço que ela te tire do lugar onde você está. E que você vá até Jesus. Porque Ele vai te revelar o Pai. Se você não aceitou Jesus, entregue seu coração para Ele. E você terá paternidade, você terá cobertura. Você terá um Deus que te ama, que vai colocar sobre você uma direção, um propósito, um significado, mas que depende da sua obediência, da sua entrega, da sua vontade de tomar sobre si esse jugo. E no aprendizado, querido, dessa caminhada, a gente precisa ser humilde e precisa ser manso, porque haverá desafios. Nós vamos enfrentá-los, mas quando nós os fazemos, nós chegamos até o fim. Que Deus te abençoe com essa palavra, eu quero orar por você. Pai bendito, em nome de Jesus, o propósito desse canal é ser árvore de vida, ou como nós falamos, árvores de vida, para que cada um de nós seja alcançado pelo teu propósito e possa produzir aquilo que o Senhor nos chamou para produzir, que é vida daquele que produziu em nós vida em abundância. Que essa palavra possa levar vida àqueles que a ouvirem e que possa transformar caminhos, planos, projetos, sonhos e destinos, conforme o poder que existe somente nela, porque essa palavra saiu da tua boca, e porque saiu da tua boca ela não voltará vazia. Que nós possamos sim alimentar muitas pessoas com os frutos que têm derivados de nós, porque tu és a videira verdadeira e nós somos os ramos e estamos ligados em ti. Eu te agradeço por esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.